Juliana Bononi, sou bailarina, professora e proprietária do estúdio Radar Asbeli Dance. Meu estúdio fica localizado em Santo André, no ABC Paulista, tem 14 anos de existência e é especializado em danças árabes. Vou começar esse vídeo falando um pouquinho da minha história, dessa minha trajetória, né? Então, o meu primeiro contato com a dança árabe, com a dança do ventre, foi em 2001. Eu queria fazer um curso, alguma coisa para ocupar minha cabeça, fazer algo para ocupar meu tempo, e eu comecei a fazer dança do ventre. Eu nunca tinha tido contato com nenhuma outra dança na minha vida, e com o tempo que eu fui fazendo aula, conforme eu fui aprendendo, eu percebi que não se tratava só de uma dança, como outra qualquer, tinha algo mais. Na época eu era muito inexperiente para entender, mas hoje, olhando para trás, eu percebi que, na verdade, a dança me fez outra pessoa. Eu descobri a mim mesma, aprendi a olhar para mim, deixar os meus defeitos de lado, observar mais as minhas qualidades, olhar para o meu corpo, gostar de mim, gostar daquela imagem que eu via no espelho todos os dias. Enfim, eu aprendi a ser outra pessoa. E como uma novata, quando a gente está conhecendo coisas novas, a gente quer conhecer tudo relacionado àquilo. Então, quando eu me dei conta, eu já estava num palco, me apresentando pela escola, que eu fazia aula, e comecei a fazer eventos pela escola, apenas para divulgação da escola, sem fins lucrativos nenhum. E gostei daquilo. Depois eu quis experimentar o que era ser uma bailarina profissional, então eu comecei a fazer shows, cobrando cachê, né? Comecei a trabalhar com isso. Então aí eu fiz casamentos, aniversários, confraternização de empresas. E eu percebi que não era o que eu queria. Eu não queria ser uma bailarina profissional, eu não queria ganhar dinheiro dançando para os outros. Infelizmente, as pessoas ainda têm aquela coisa de ver a dança do ventre como algo sexual. E para quem estuda, para quem sabe, né, a gente sabe que realmente a dança do ventre é uma arte. A dança árabe, né, é uma arte. Então, não tem nenhuma conotação sexual. Então, isso me machucava um pouco, me doía. Então, eu decidi que não era aquilo que eu queria. Com o passar do tempo, eu quis testar, conhecer como que era dar aula, o que seria isso, dar aula. E na escola que minha filha estudava, era um EMEI, ela era pequenininha, e lá a diretora abria, né, oficinas. Às vezes os próprios pais, membros da comunidade, iam dar essas oficinas para as crianças da escola, gratuitamente. Então eu decidi conversar com a diretora e ofereci uma oficina de dança do ventre para as meninas. Então marcamos uma reunião para explicar sobre essa oficina, e então eu pensei, vou abrir um grupo de no máximo 30 meninas. Quando terminou a reunião eu tinha 60 meninas e uma lista de espera enorme, então eu tive que abrir 2 grupos em 2 horários. Essa oficina durou 1 ano e meio, foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu não tive por onde começar melhor, porque trabalhar com criança é sensacional, elas são verdadeiras. A criança é aquela coisa, se ela gosta, ela se entrega, se ela não gosta, ela sai fora. É muito verdade, né? Assim, trabalhar com criança é muito bom, e eu aprendi muito nesse 1 ano e meio. Durante esse tempo, eu percebi que era gostoso dar aula, né? Que eu levava jeito. Então eu abri na minha casa uma salinha pequenininha, minúscula. Eu abri aulas particulares, né? Então comecei a cobrar um valor e começou a surgir alunas.
particulares, né? Então, uma de cada vez, eu ia ministrando as aulas. E quando terminou a oficina, eu fiz o meu primeiro evento, que foi o fechamento da oficina. Eu criei 2 coreografias para as meninas, levei uma aluna já do meu início de estúdio e fizemos um eventozinho gostoso, entreguei certificados. Aquilo para mim foi muito bom. E aí algumas dessas aluninhas vieram fazer aula comigo lá na minha casa, nessa salinha pequena. Uma inclusive está comigo até hoje, né? E isso é muito gratificante pra gente. E eu comecei a descobrir, começou a vir mais alunas, o espaço começou a ficar, não tinha mais horário para pôr particular, eu tive que abrir grupinhos pequenininhos de 2, 3, mas foi legal. E com o passar dos anos, eu percebi que o espaço estava pequeno. Então, o que eu fiz? Eu esvaziei a minha sala, que era maior, parece loucura, né? Esvaziei minha sala, levei para esse cômodozinho pequeno, então eu fiz uma salinha pequenininha, mas deixei um cômodo maior, investi em espelhos, pisos, enfim. Quando eu me dei conta, eu já tinha em torno de 30 alunas, e com esse tempo fui fazendo os meus pequenos eventos, depois eventos maiores, depois começaram a surgir os espetáculos em teatro. Então foi essa trajetória. A dança então entrou na minha vida de uma forma amena e se tornou algo tão grande, né? Tão maravilhoso. E olha o que aconteceu, né? Eu descobri que era gostoso dar aula, então eu resolvi que era isso que eu ia fazer. Então, depois eu me casei, vim morar em São Paulo e transformei a casa inteira num estúdio com várias salas, com ambientes. Então coloquei a sala de aula em um cômodo maior ainda, e foi assim que eu abri o meu estúdio. Os desafios que eu tive foram vários, né? Eu nunca tinha feito nenhum tipo de curso, nenhuma faculdade, nada. Eu só estava especializada em dança. Então, ao longo desse tempo, eu continuei fazendo as minhas aulas como aluna para aprender, para atingir níveis. Chegou um ponto que eu percebi que eu não estava mais evoluindo na escola que eu fazia aula, então eu decidi não fazer mais aula, não ser mais assim, não ter aulas frequentes. Comecei a procurar especializações em dança, workshops, aula com outras professoras internacionais, professoras daqui do Brasil que são ótimas, e fui adquirindo conhecimento em diversas áreas da dança árabe. E entrei de cabeça mesmo, né? Aprendi muita coisa, posso hoje ensinar. Então eu acho que o desafio mesmo é fazer do estúdio um espaço não só para aulas, mas um espaço de convivência, de amizade, cativar as suas alunas, né? Isso traz muitas recompensas. As minhas alunas são as minhas melhores amigas. E eu falo isso, eu fico até emocionada, porque não é fácil. Você passar anos passando por escolas, você percebe que há sempre aquela questão de eu sou melhor porque eu sou da turma avançada, você é do iniciante. Eu sou melhor porque eu tenho anos de dança, você está começando agora. No meu estúdio não tem isso, não existe isso. Quem é iniciante é tão importante quanto aquela que está há 10 anos. Não existe essa história de eu sou o melhor. Todas somos iguais, nós somos mulheres. Nós estamos descobrindo a nós mesmos. Quer coisa melhor do que isso? Precisa dessa história
de eu sou melhor que você, não, ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está aprendendo, umas já sabem, então vamos ajudar quem não sabe. É assim que eu vou levando, né? Então, assim, um desafio que eu tirei de letra, que eu achei que fosse ser muito difícil, mas no fim eu contornei e eu tirei de letra, foi aquela questão assim, a professora, a Juliana será professora e a Juliana será amiga, né? Quando você vai numa escola de renome, por exemplo, as alunas olham para aquela professora, aquele ser superior, que é aquela coisa, dentro da sala, saiu da sala, tchau, até a próxima aula, não tem um contato. Eu sempre achei esse tipo de tratamento meio frio. Eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Então, dentro da sala de aula, eu sou a Juliana, professora, então todas aprendem a me respeitar. Não tenho problema. Fora da sala de aula, eu sou amiga, companheira, a gente sai junto, a gente se diverte, a gente vai no museu, a gente vai no cinema, a gente vai no barzinho, elas vêm na minha casa, eu vou na casa delas. Só que quando chega na sala de aula, eu sou a professora, então nos ensaios, nas aulas, elas me respeitam. Então isso eu achei que fosse ser difícil e no fim não é. Muitas pessoas me perguntam: como você consegue lidar com tantas mulheres ao mesmo tempo e não surtar? Mulher sem TPM, às vezes chilica, fica estressada, como você consegue? É simples, né? Esse também foi um dos meus desafios. Então o que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. Aí eu resolvi usar isso ao meu favor, nessa situação. Então, quando uma aluna começa a fazer aula, por um período, durante as aulas, eu fico observando essa aluna. Como ela se comporta, como ela fala, os gestos, como ela cumprimenta. E eu vou passando a conhecê-la, né? Então, quando ela chega no estúdio, a forma com que ela fala oi, a forma com que ela olha, o rostinho delas, enfim, eu conheço as minhas alunas. Então eu sei quando elas não estão bem, ou quando elas estão muito felizes, quando elas estão tristes, quando elas estão nervosas. Então isso me ajuda bastante. É uma forma que eu usei para contornar essa situação. Aí, um simples elogio. Você tá bonita hoje, seu cabelo tá bonito. Já modifica todo o astral. Então, são formas que eu adquiri ao longo dos anos para lidar com esses desafios, porque são muitos que surgem, muitos desafios diferentes. As recompensas, nossa, são inúmeras. Ouvi um elogio de uma aluna no final da aula dizendo: nossa, essa aula foi tão boa. Ouvi elogio de pessoas que vão assistir a um espetáculo e falam: nossa, o espetáculo esse ano superou o do ano passado, você está evoluindo cada vez mais. Ouvi das minhas alunas que têm orgulho de mim, né? Então, assim, isso tudo, pra mim, são recompensas. Dinheiro é uma recompensa pelo meu trabalho, pelo meu esforço. Sim, a gente precisa, né? De dinheiro, é o nosso trabalho. Mas não é dinheiro que pague as coisas emocionais, as coisas que acontecem, que as alunas trazem pra gente, as pessoas te elogiarem. Isso é uma grande recompensa. Tem uma aluna, uma ex-aluna, que hoje, né, ela teve o primeiro contato dela com a dança, ela teve comigo, eu fui a primeira professora dela. Então, ela começou a estudar um estilo de dança dentro das danças árabes, estilos diferentes. Hoje ela dá aula no meu estúdio. Ela também é professora, ela trabalha comigo. Isso é uma recompensa.
aquela aluna que eu citei no começo do vídeo, que está comigo desde os 6 aninhos, que foi uma das primeiras alunas que eu tive, hoje ela tem 20 e está comigo, isso também é uma grande recompensa. Uma mulher que me procurou querendo engravidar, dizendo que fazia um tratamento há anos e não conseguia, e a obstetra pediu para que ela fosse fazer dança do ventre, e ela conseguiu em 1 ano engravidar. Isso também é uma recompensa linda, maravilhosa. Mulheres que procuram a gente porque está em depressão, e aí hoje eu olho para ela e vejo que ela superou, que ela está ótima, que ela está feliz, que ela não tem mais esse problema. Então, essas recompensas valem mais do que qualquer coisa, com certeza. Transformar a vida das mulheres é algo que eu acho que é a melhor recompensa que a gente pode ter. É como eu falei, a dança do ventre não é só uma dança. Não estou desmerecendo as outras danças, não. Cada dança tem o seu brilho, né? Eu amo tudo quanto é tipo de dança. Mas já foi comprovado, né? Que a dança do ventre, ela mexe com vários aspectos, né? Em vários aspectos ela transforma. Então, ela mexe com o físico, com o emocional, com o espiritual, com o mental, todos esses planos. Ela é uma dança feminina, ela move, é uma dança que ela te transforma de dentro para fora. Você se reconhece melhor, você se entende melhor, você se respeita, porque você aprende a respeitar os seus limites, os limites do seu corpo. Então, isso transforma. Né? Então, a maioria, 90% das moças que me procuram para fazer aula, a autoestima está lá embaixo. Nós mulheres temos esse problema, a cobrança é muito grande, né, em cima da gente. A vida cobra muito. Então, ao longo das aulas, você vai trabalhando, ela vai se enxergando, ela vai se admirando e a autoestima vai subindo junto. Então, é isso que eu digo, né? É esse ponto que a dança trabalha, que a dança atua na vida da mulher. É uma jornada não muito fácil, né? Porque muitas vezes a gente tem que deixar de lado os nossos problemas e pensar só na gente. É muito difícil você bloquear do lado de fora, né, o que está lá fora e se concentrar em você, porque é um vício que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Eu costumo dizer para as minhas alunas deixar a bolsinha dos problemas do lado de fora do estúdio. A bolsinha do problema ela é uma bolsinha imaginária que você carrega com você o dia todo, a semana toda. Aí briga com o chefe, você joga a frustração na bolsinha. Briga com o marido, com o namorado, joga na bolsinha. Briga com a mãe, tem um problema, seja lá qual for, vai pondo. Então chega um ponto que a sua bolsinha está cheia. Então quando elas chegam na aula, eu falo, deixa a bolsinha pendurada lá do lado de fora. E aí elas vêm para a aula, fazem a aula. E quando elas saem, ou a bolsinha está bem menor, ou ela nem está mais lá. Então é isso que eu falo. É terapia, né? A dança do ventre não é só uma dança, é terapia. É muito complicado lidar com isso. Eu nunca fiz psicologia, mas você vai lidando com essas mulheres, você vai lidando com as pessoas, você vai começando a aprender muito de psicologia. Você vai adquirindo, né, a sua forma de trabalhar. Então, conhecer as suas alunas é algo que você tem que fazer sim. É importante, porque você consegue
ajudar cada uma delas de uma maneira, porque cada uma tem o seu problema. Então eu sou o tipo de professora que quando eu percebo que a aluna não está bem, ou eu chamo para conversar, particular, pergunto o que aconteceu, se eu posso ajudar, se ela quer desabafar, ou eu chamo no WhatsApp, em particular, e pergunto, olha, notei que você estava meio triste, aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar? Então, essa troca, né? Muitas vezes eu nem preciso falar, elas já vêm e me chamam e falam, Ju, eu posso conversar com você? Isso que eu falo, que a gente tem que ter um vínculo, que não dá para ser um ser superior o tempo todo. Você tem que ser superior ali na sala de aula. Mas fora dela, não dá. Você tem que tirar essa casca, né? E ser você mesmo. E ser aquela amiga. Por outro lado, quando eu tenho problemas, eu também não tenho problema algum de chamar as minhas alunas e falar com elas. Porque eu também sou um ser humano. É uma forma de eu demonstrar para elas, olha, eu sou sua professora, mas eu também tenho sentimentos, eu também preciso de vocês. É uma troca constante. É uma troca de experiência constante. Então, isso que é dessa forma que eu mudo a vida delas. Porque elas passam a se sentir importantes. Você elogiar a sua aluna num dia que ela não está bem, às vezes é tudo o que ela precisa. E eu não elogio da boca pra fora não, viu? Porque eu acho as minhas alunas lindas. Por dentro e por fora. Elas são perfeitas. Pelo menos pra mim. Que as conheço, sei do potencial de cada uma delas. Sei o quanto elas se esforçam, sim. Muitas vezes eu tenho sim que puxar a orelha delas também, porque eu sou professora, né? Não tem jeito. Tem que dar uma bronca aqui, uma puxada de orelha ali. Mas também na hora de elogiar, eu tenho que fazer minha parte, com certeza. Para finalizar, eu tenho 3 pontos que eu sigo na minha vida, que é para quem quer abrir um negócio e tá com medo. Primeiro ponto é conhecer coisas novas. Conhecer, faça cursos de tudo que você puder, leia bastante, vá a palestras, conheça lugares, conheça pessoas, tudo que você puder conhecer, né, essa bagagem, quanto maior você tiver, melhor. Né? Então, você conhecer coisas. Antes de eu fazer dança do ventre, antes de eu ter o meu contato, eu tinha ido conhecer muitas outras coisas e muitas outras danças. Você vai, assiste aqui, vai ver uma aula dali, pergunta e assim vai. E nessa eu conheci a dança do ventre e me identifiquei. Então, conheça coisas novas, né? Sem pressa. Quem sabe, no meio disso, você encontra algo que faça o seu coração bater mais forte. Faça você se sentir dentro daquilo. O segundo ponto é não ter medo de tentar. O medo bloqueia qualquer coisa na nossa vida. Então a gente não pode ter medo. Se eu tivesse tido medo de tentar fazer shows, eu não teria certeza de que não era isso que eu queria. Se eu tivesse tido medo de enfrentar 60 aluninhas lá na oficina, eu não estaria aqui hoje contando essa história pra vocês. Então a gente não pode ter medo. A gente tem que seguir em frente e enfrentar. Não adianta, na primeira pedra no caminho, no primeiro tropeção, você desistir. Volto a dizer, se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Então a gente não pode desistir, a gente tem que tentar. Se é aquilo que você quer, aquele primeiro ponto, você conheceu algo novo que fez você, acendeu aquela chama, que fez seu coração bater, siga em frente, não tenha medo. Porque a gente tem problemas, a gente enfrenta problemas, mas você passa por cima quando você tem amor pelo que você faz. E o terceiro ponto é a persistência.
é continuar, é sempre ir pra frente, é sempre procurar fazer melhor a cada dia, criar coisas novas, persistir naquilo, se é aquilo que você quer. Vai em frente, porque você consegue sim. Sempre você vai achar um meio de conseguir continuar. E esses 3 pontos você não vai usar só para encontrar algo para você fazer ou abrir uma empresa, um negócio seu. Você vai seguir durante a sua vida, a sua jornada. Eu, como professora, continuo conhecendo coisas novas, ou seja, conhecendo outros estilos dentro das danças árabes, conhecendo coisas diferentes, elementos para trazer para os meus espetáculos, para montar as minhas coreografias, conhecer as coisas. Continuo não tendo medo de tentar arriscar aquilo, porque hoje eu penso da seguinte maneira: eu vou tentar. Se não der certo hoje, eu tento amanhã de novo. E assim vai, e assim vai. Esse ano eu vou dar um exemplo. Eu tentei muito levar o meu espetáculo do ano passado para reapresentar num teatro municipal. Eu tentei em um, levei uma portada na cara. No outro que eu tentei, eu consegui. Então, quer dizer, se na primeira portada na cara eu tivesse falado eu não vou tentar de novo, eu não teria conseguido o segundo teatro. Então, veja só, a gente não pode ter medo. E persistir sempre, né? Às vezes, a gente passa por problemas dentro do nosso trabalho, né? Eu, dentro do meio artístico, eu lido com muita coisa, com muitas pessoas, e às vezes a gente passa por coisas que dá uma desmotivada sim, mas não desiste. Conheço pessoas do meio da dança que também se tornaram professoras e que já desistiram, né? E muitas outras continuaram, estão trilhando caminhos maravilhosos. Eu também estou aqui na luta. Então é isso, gente. Persistência sempre. Seguindo esses 3 pontinhos que eu acabei de falar, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar onde você quer. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero de verdade. Se você quer acompanhar o meu trabalho, saber mais, pode me procurar. Eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Eu tenho o Facebook lá do meu estúdio, que é Estúdio Radaras Belly Dance. E tem também o site www.radaras.com.br. Eu vou ter o maior prazer em conhecer vocês. Muito obrigada!